Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem, Moser? Meu Tudo presidente da jóia. Associação Bonavita. Opa, tudo jóia, graças a Deus. Tudo ótimo. Está chegando também o nosso vice-presidente, Daniel Carnales. Olá, tudo Olá, bem? Daniel, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Não tem como mudar o fundo aqui? Tem como mudar o fundo. Tu vai ali em banners, não em banners, não em marca. Ali no lado direito tem marca e aí tem plano de fundo. Está com problema, parar câmera, compartilhar, sair de estúdio, silenciar. Estamos aqui, pessoal, ensaiando ao vivo, tá? Mas já começamos a discutir nossa live aqui, o assunto de hoje. Estamos aqui como o Fausto Silva, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Tu encontrou a opção isso ali, aí. Daniel, na tua direita ali? Não consegui. Mas tá bom, Daniel, tá bom assim. Não, Tá tranquilo, tranquilo. então. Tá tranquilo. O que interessa é a tua presença, não é o cenário, né? E tá bem Prezados, que bom. agasalhado, está bem agasalhado, deve estar bastante frio aí. 5 graus. 5 graus, Jesus. É. Então tá. Bom, meus caros, então estamos já com convidados, com 11 pessoas assistindo a live, tá? E em respeito aí aos demais, podemos começar a nossa conversa de hoje, que é o tema, é a análise da Assembleia de Instalação do Gramado Bonavita Resort. Antes de dar início aqui para as análises e debatendo com os membros da mesa, gostaria só de reforçar, então, a quem são os membros da mesa, né? O Moser Pedrotti é o presidente da Associação Bonavita e também eleito membro do conselho do condomínio. Daniel Carnales é o vice-presidente da associação e também eleito membro do conselho do condomínio. E eu sou Rafael Nunes, assessor jurídico da associação que foi formada por multiproprietários do Gramado Bonavita. Tá? Antes de nós começarmos, os membros da mesa gostariam de dar alguma palavra? Por mim, tudo tranquilo. Ok, eu gostaria de saudar a todos os participantes, né? E também aos que vão entrar daqui a pouco e que vão nos assistir posteriormente e incentivar a todos que continuem firmes no propósito de fazer acredito que, primeiramente, um local melhor para todos, com equidade e com um resort com equidade e com aquilo que nos foi prometido, né? Então, todos sejam bem-vindos. E agradecer também aí doutor Rafael Paiva, que nos assessora e nos orienta, e nos ajuda, e conversa como amigo, né? E a toda a sua equipe que está aí por trás, trabalhando incessantemente, nos dando todo apoio. Muito obrigado. Tranquilo, estamos aí para trabalhar. Bueno, então, a nossa ideia da nossa live hoje e um formato bem informal, né? Um formato de bate-papo, um formato de discussão bem tranquilo. O Moser não conseguiu participar da Assembleia, né? Essa é uma questão que é bem relevante, que é os condôminos, os multiproprietários estão espalhados por todo o Brasil e até todo o mundo, né? E com isso dificulta muito algumas assembleias que são convocadas, às vezes, às vésperas, 8 dias de antecedência, numa quarta-feira, no meio das semanas, 2 horas da tarde, né? O Daniel, que bom que conseguiu participar, né? Estava lá ele e a esposa, né? E conseguiu participar. Se deslocou de onde, Daniel? Foi Pelotas, não? Pelotas, isso. De Pelotas, né? Isso me lembra que ele não levou nenhum docinho de Pelotas para nós lá, viu, moço? Não Mas é isso uma oportunidade aí. Já está em débito. É só um parênteses aí, mas fica a dica para a próxima Assembleia. Mas o Daniel conseguiu participar, né, Daniel, da Assembleia e também assistiu os debates que se colocaram lá em mesa, né? E que debates, né? A gente estava ali a unhas e dentes, né?
tanto eu quanto o Dr. Rafael e até o segundo advogado, né, que foi junto com o Dr. Rafael. Felizmente conseguimos falar bastante, né, e discutir e brigar por bastante coisa nesse sentido, né, até com outros proprietários que também viram o tamanho, né, da proporção de que as coisas estavam tomando, no sentido de a quantidade de informações que foram subtraídas, digamos assim, a todos os proprietários, né, e acabaram descobrindo isso lá no local, no dia da Assembleia. Então, muitos também nos ajudaram nesse sentido a esclarecer mais algumas coisas, né, que foram bem pertinentes, né. Não, que bacana. E vou dizer para vocês que a Gramado Parques, o grupo todo, né, ele está, a cada movimento, a cada assembleia, está mudando um pouquinho a sua forma e a sua postura. Né? E isso é bacana, porque isso é um trabalho que vem sendo construído, não só agora por essa associação, mas também trabalhos que estão sendo realizados em outros empreendimentos. Inclusive, temos aqui a presença na assistência de condôminos de outros empreendimentos da Gramado Parques, né? E é interessante que a cada assembleia eles vão mudando e vão adequando um pouco o procedimento, e isso com força de uma oposição sensata, uma oposição bem fundamentada, e que eles vão realmente transformando a sua forma de agir. Né? E isso aconteceu na instalação do gramado Bonavita, né? E com uma evolução, a Assembleia de vocês, agora já entrando, né, no ponto da Assembleia e comparando com outras assembleias de instalação de outros empreendimentos do mesmo grupo hoteleiro, nós podemos perceber mudanças na postura e na forma de apresentar. Não quer dizer que ainda não haja questões a serem reformuladas e repensadas. Mas, por exemplo, né, já entrando na análise, no caso da Assembleia de vocês, foi distribuído lá na hora da Assembleia um cartão, né, com QR Code. Até eu estava com ele aqui em cima da mesa, até me sumiu o cartãozinho. Ó, que pena. Mas foi distribuído um cartão lá na hora da Assembleia com QR Code para que as pessoas acessassem o texto do que seria discutido na Assembleia. Né? Isso é uma evolução, porque nas outras Assembleias não tinha nenhuma informação, nenhum texto, nada para ser analisado. Né? Isso a gente apresenta como uma evolução no trato com os condôminos. Né? Agora, veja... o texto que foi apresentado naquele QR Code, que era um FAQ, eu até tenho ele aqui na tela, vou até fazer o primeiro compartilhamento, que me permitam. O texto que tem aqui, que é o primeiro que a gente vai conversar, que é o FAQ que foi apresentado, é um texto com 16 páginas, que nós tivemos acesso através de um QR Code que foi apresentado lá na hora. Este texto aqui, esse documento com 16 páginas que está passando aí na tela, foi dado quando cada um de nós fazia o credenciamento lá no local. E veja que aqui nesse documento está uma série de informações extremamente relevantes sobre a administração, sobre o pool, sobre as mudanças com a incorporação e, em especial, sobre a convenção de condomínio, onde houve uma instalação de condomínio com uma mudança na convenção de condomínio, uma nova alteração de minuta de convenção de condomínio. E este texto foi apresentado lá na reunião, Mozart, quando nós nos credenciamos. E aí foi perguntado, não sei se tu te lembra disso, Daniel, que a gente perguntou, poxa, mas esse texto não foi elaborado hoje, né? Lembra disso, né? Um texto com 16 páginas, eles não elaboraram no mesmo dia. Isso já estava pronto há 2, 3, 4 semanas, sei lá quanto tempo, né? Sim, sim.
Então, e por que não compartilhar com todos os proprietários? É o tipo de documento, Moser, que deveria ter ido junto da convocação da Assembleia. Né? Até mesmo para que as pessoas soubessem que o texto seria modificado com tal rigor e tal intensidade que as pessoas poderiam até se motivar mais a ir na Assembleia. Sim. Porque é uma Assembleia de instalação, entendeu? Mas eu não sei, vai ser instalado, vai ser aprovada a minuta de condomínio. Bom, aprovada a minuta de condomínio é aquela que eu assinei no contrato, me entregaram uma cópia. Não é isso que tu poderia imaginar, Daniel? Exatamente, com certeza. Não, com certeza. Infelizmente, eles disponibilizaram isso no dia que a gente estava lá. Foi uma indagação que a gente fez, né? O porquê não teria sido disponibilizado pelo menos uma semana anterior à Assembleia, para todo mundo conseguir visualizar o que estava sendo proposto, né? E nos foi falado, inclusive, que não deu tempo, né? Não conseguiram mandar isso a tempo para todos os proprietários conseguir visualizar, enfim, né? Até para recolher informações e propostas ou opiniões, porque justamente eles não queriam, né? Essas opiniões, eles não queriam essas divergências. Exato. E esse texto, até que nós vamos passar os olhos rapidamente aqui, porque a gente espera fazer uma live e tentar formatar ela em 1 hora, tá? Para não ficar muito extenso, né? E para a gente também, a gente não espera aqui esgotar todas as discussões, tá? Fica aí, né, Moser, o convite para que as pessoas entrem na associação, que é a associação de vocês, e que lá é o ambiente propício para as discussões mais aprofundadas, não é mesmo? Exatamente. Correto, exatamente. E a gente quer deixar um canal aberto, inclusive, para dúvidas e perguntas. Talvez nem todas nós consigamos responder de imediato, porque nem tudo nós sabemos também de imediato, né? Algumas coisas ainda nós estamos buscando, como, por exemplo, esse documento que chegou em cima da hora e algumas outras tantas que nós tentamos buscar informação via administração e muitas vezes nós não conseguimos, né? Inclusive, em outros grupos de WhatsApp, nós temos ouvido muito essa reclamação de que estão tentando falar com a Gramado e não obtêm um retorno, não conseguem nem ser atendidos. Então, assim, talvez seja um problema pela abertura, muita gente querendo falar ao mesmo tempo, entretanto, a Gramado já sabe que isso iria ocorrer, não é verdade? E ela já abriu outros resorts, ela já tem uma expertise a respeito, ela não é inocente ou não pode falar, eu não sabia que seria assim, né? Então, os canais para a associação estão abertos, nós temos aí um grupo de WhatsApp, nós temos um grupo, se eu não me engano, o grupo de WhatsApp já não comporta mais pessoas, é isso, Daniel? Confirma. Exatamente. Exato, Mas nós temos um grupo no Telegram, não é isso? Isso, e depois, se nós pudermos, doutor Rafael, disponibilizar na live o acesso que essas pessoas podem ter, que caso tenham interesse, para que depois possam tirar dúvidas e ingressar na associação. Se tu me mandar o link do Telegram ali pelo chat, acho que vocês têm acesso ao chat também, não? Aqui Sim. Podem copiar o link, por favor, Daniel, copiar o link do Telegram e colocar aqui como convite para o ambiente. Certo, vou pegar aqui. Tá, inclusive, Moser, muito importante isso que você disse da dificuldade de contato que os adquirentes, os multiproprietários estão tendo, porque essa dificuldade de contato, ela vai contra isto que eu vou mostrar aqui, que está dentro daquele documento que a Gramado Parques apresentou na Assembleia, que eles vão operar, eles montaram uma empresa, né? Gramado Parques montou uma empresa de administração hoteleira para poder administrar os hotéis que lançou. Mas, veja, excelência em gestão hoteleira.
Então, esta excelência em gestão hoteleira, né, com uma forte estrutura, contando com gerentes focados em proporcionar serviços e experiências memoráveis aos proprietários e hóspedes, eu penso que essa excelência aqui não está ocorrendo no atendimento, né, aos multiproprietários, né, Mozart? Sim, é verdade, é verdade. Eu vi relato lá de gente falando em distrato e tal, e coisas assim, né? E aí nos chama atenção, então, esse primeiro ponto, né? Porque lá na convenção original de 2016, a administradora seria escolhida pela Assembleia. Depois houve uma modificação, onde na convenção de 2019, que a administradora seria escolhida pela incorporadora. E de 2019 para cá, a incorporadora montou uma empresa hoteleira, do ramo hoteleiro, para administrar seus hotéis. E ela então disse: a empresa que vai administrar, que vai ser escolhida por mim, é uma empresa minha mesma. Beleza, ela se auto-concedeu esse poder, vamos adiante. Mas aí teria que ter realmente uma gestão hoteleira com excelência, é o primeiro ponto que a gente apresenta aqui, né? Exato. Exato. Mas, e o segundo ponto que nós apresentamos aqui é a convenção de condomínio propriamente dito, né? Mas eu acho que a gente pode tocar, e até tem um ponto aqui já de um comentário sobre a questão do nome do resort spa. Vai ser um dos pontos que nós vamos abordar aqui na nossa live de hoje. Eu vou compartilhar a ata do empreendimento, uma ata que foi publicada. Essa ata foi publicada, nós ainda não temos ela registrada, tá? Mas essa foi a ata divulgada para os multiproprietários e que foi divulgada também nos grupos, então, e ela traz o teor da reunião. Então, nós imaginamos que seja a ata levada a registro. Vocês receberam essa ata aqui, né, Mozart e Daniel Carnales? Sim, exato. Por e-mail. Por e-mail, ótimo. Então, possivelmente vai ser efetivamente a ata que vai ser levada a registro. E essa reunião, ela tinha, essa reunião de instalação de condomínio, que a nossa live hoje é para analisar, ela tinha como ordem do dia a instalação do condomínio, início da operação hoteleira. Aliás, já fazemos um parênteses aqui, né? Início da operação hoteleira. Eu ouvi algumas reclamações sobre a questão do empreendimento não estar sendo entregue a pleno neste momento, né? E faseado. Ou seja, alguns multiproprietários e alguns hóspedes vão usar o empreendimento com uma obra do lado que é do próprio empreendimento, né? Sim. Não sei se vocês perceberam esse incômodo também em multiproprietários. E sem conseguir usufruir realmente do que tem, né, dentro do resort, porque muitas coisas vão ficar prontas somente na segunda fase, né? Então, isso também é uma grande questão e que foi levantada lá, né? E eles afirmaram que, enfim, os empreendimentos que seriam entregues na segunda fase não teriam que fazer, os hóspedes que estarão lá, né, os proprietários que estarão lá, estarão utilizando o apartamento muito provavelmente que não é o seu, né? Porque eles simplesmente também fizeram uma ou duas torres, garanto, somente para comportar as pessoas, o resto dos apartamentos que já estão prontos não foram disponibilizados, e ainda por cima tu tem do lado do teu apartamento, do lado da tua torre, ainda a construção, né, a finalização de todo o resto do projeto, que a maioria das coisas estarão prontas no final da segunda fase, né, que é maio de 2022, né, alguma coisa assim, se não me engano. E lembrando que, como houve uma ampliação do empreendimento de 445 para 583 unidades habitacionais, a gente imagina que se tivesse seguido o projeto original, talvez estivesse todo pronto hoje, né? Não precisaria dilatar o prazo, né? Exato. E daí nós temos hoje também uma população muito maior usando um ambiente muito menor, ou seja, esses ambientes, por exemplo, o meu bloco, que possivelmente acho que foi entregue, vários outros multiproprietários estão usando. Aí, quer dizer, é um desgaste, é desgaste de corredor, é desgaste de elevador, é desgaste de tudo. Então, você começa a contabilizar uma perda além de outras perdas, né?
Ouvi também reclamações ligadas a esta obra inacabada e pessoas que não podem fazer usufruto do que é seu, do seu apartamento, estão usando apartamento de outro, mas a gente já está todo mundo pagando condomínio. Condomínio todos nós estamos pagando integralmente. Veja que coisa. Até esse ponto que você tocou, Moser, é bem interessante, né? E bem interessante mesmo, porque no material que foi entregue lá no dia, né? Quando falou no material, e até vou compartilhar aqui, quando falou lá no material, esse aqui é o FAQ que foi apresentado na Assembleia, né? E eles trataram, então, num ponto muito rapidamente da alteração do projeto. E eu digo a vocês, esse documento ele tem algumas inverdades, tá? E uma inverdade, né, o que trata, né, de não ter havido redução da área comum dos proprietários adquirentes com o aumento das unidades. Então, eles disseram que houve o aumento, que eles assumem que houve um aumento de unidades, mas que não houve redução da área privativa dos apartamentos. Mas logo adiante eles dizem que não houve redução das áreas comuns dos proprietários. E nós já vimos, né, em diversas reuniões que foram feitas, nós já vimos que as áreas comuns, um imóvel ele é composto de área privativa, área comum e área total, e nós já vimos em diversas reuniões que efetivamente as áreas comuns foram reduzidas para que se propicie o aumento das novas unidades, né? Com certeza. E daí eles argumentam algo, eu vi que tem alguma argumentação falando que foram ampliados espaços como restaurante, etc, etc. O que a gente precisa não é isso? De bar, mas você tem áreas comuns que não foram ampliadas, por exemplo, elevadores, por exemplo, escadarias, por exemplo, piscina, por exemplo, outras áreas, né? Então, assim, eu acho que é um ponto muito forte para ser. Eles passaram por cima, claro, e isso daí, novamente, eu vejo com uma má intenção, porque eles não queriam trazer uma coisa tão polêmica e que envolve uma monta financeira muito alta, né? Em desfavor deles. Monta financeira muito alta. Porque se a gente fizer o cálculo, né, mais ou menos quanto é que foram pagas ali as cotas do Bona? Na época, 90 mil, vamos botar 90 mil para arredondar, né? Sim. Foram 138 novos apartamentos. Vezes 13 cotas cada apartamento, foram abertas novas 1.794 cotas. 1.794 cotas vezes 90 mil cada cota, nós temos 161 milhões de reais de aumento de VGV, valor geral de venda, para o empreendimento. Então, o fato de ampliar as áreas comuns e criar mais alguma coisa não é o suficiente. Isso foi feito exatamente para a adequação dos novos apartamentos, mas sim, houve um acréscimo patrimonial substancial, da incorporadora no momento em que cria novas 1.700 cotas no empreendimento. Aliás, aí é outro ponto daquele FAQ, viu, prezados membros da mesa aqui, que foi dito, né? Naquele FAQ foi dito que o aumento das unidades não prejudica, né, a performance do empreendimento. Dilui os custos fixos do condomínio, isso não tem como discordar, porque vocês rateavam a despesa por 445 e agora por 583. Claro que para comportar 583 também teve que ser aumentado o custo, porque vai ter que ter mais gente atendendo, mais gente circulando, a manutenção é maior uso dos elevadores, né? Então, lógico que aumenta, né? Mas há aqui um possível sentimento, e o Moser falou um ponto, mas eu trago um outro, que é a questão do pool hoteleiro, né? Uma ocupação do empreendimento não quer dizer que ele tendo mais unidades, ele vai ter maior demanda, né? E sim, tendo mais unidades, vai ter mais semanas rateando
dividindo aqueles hóspedes que vão ocupar o empreendimento, né? Não, exato. E se a gente para pensar nos outros empreendimentos da Gramado, que é o Termas, o BV, e nós temos também, em paralelo, empreendimentos como o Lagueto sendo lançados. Então, e o aumento de oferta em relação à ida para Gramado, a gente de verdade fica com medo do que vai acontecer com quanto maior a oferta e menor a demanda, é a lei, né? O preço cai. O valor também, cai. Não só o preço, mas também o sentimento de exclusividade. O empreendimento de vocês já era um empreendimento grande, 445 unidades. Certo. Mas agora virou um empreendimento com 583 unidades. Há muitos usuários que resolvem não usar o empreendimento com tanto, porque sentem, às vezes, uma dificuldade até mesmo na qualidade do atendimento, né? É correto. E aí, quando você tira o nome, por exemplo, quando eu comprei, esse sentimento, a própria Gramado já nos traz esse sentimento, né, de um local único, um local muito, muito diferente no Brasil, muito diferenciado. E quando você está lá e você entra, e eles entraram oferecendo um resort spa, em Gramado, e que eu poderia ser um dos multiproprietários, isso me encantou. Então, eu investi não com a intenção de investimento no sentido de aluguel, de revenda, mas sim de algo de valor para mim e para minha família. E, de repente, o nome Resort Spa some, vira fumaça. E, de repente, pode ser um mero hotel, um simples hotel, onde a gente tinha um número X de habitações e passou a ter X mais Y, ou seja, realmente é preocupante. Esse é até um ponto para a gente falar, né? Até podemos antecipar aqui um ponto a falar, que é da nossa Assembleia, né? Voltando para a nossa Assembleia. Né? Então, a instalação do condomínio, início da operação hoteleira. O segundo ponto, a apresentação da administradora síndica nomeada pela incorporadora, então a própria administradora síndica. E aqui nós vamos falar um pouquinho da experiência de outros empreendimentos, tá? Que é um cuidado muito grande que a gente tem que ter a todo momento. Tá? Por quê? Porque em outras experiências que nós estamos tendo já, há uma confusão, e isto se demonstra também, já está se demonstrando aqui no Buona, uma confusão onde a incorporadora que tem as unidades de estoque, a incorporadora que explora as áreas comuns comerciais, é a mesma incorporadora que é a administradora. E esta confusão de papéis, né, está tendo já problemas, está dando problemas em outros empreendimentos, onde lá nos outros empreendimentos nós estamos com uma situação muito característica. Há uma prestação de contas, onde a prestação de contas concedeu isenção de condomínio para áreas comuns exploradas pela empresa que é da mesma sociedade da administradora, e quem concedeu esse desconto foi a própria administradora nomeada pela incorporadora, que, desculpe a confusão, que é a mesma, né? Então, do mesmo grupo econômico, ou seja, a incorporadora lança uma administradora, a incorporadora administra o empreendimento por essa empresa, essa empresa que administra não cobra condomínio das áreas comerciais que são exploradas comercialmente por uma outra empresa do mesmo grupo econômico. Temos que abrir o olho no Buona, porque lá na mudança na convenção já está inserido algumas questões referentes a benefícios para as áreas comerciais que são exploradas porque nos outros empreendimentos são explorados por empresas do grupo econômico, e acredito que o mesmo ocorra aqui no Buona. Vamos adiante aqui na nossa análise aqui
E aí vamos para o ponto que está bem sensível. Esse ponto aqui está doendo, né? Pelos sentimentos colhidos aí nas diversas interações que fazemos, que é posicionamento da marca do Bonavita. O que aconteceu, né? Na verdade, não aconteceu necessariamente um posicionamento de marca. Aconteceu exato, Daniel, uma mudança da marca e não um posicionamento da marca. Porque aqui nós não temos, né? Nós temos ninguém de marketing, né? Mas nós fizemos um levantamento de um parecer até para o empreendimento co-irmão, que é o BV, e fizemos um parecer de um profissional de marketing, diferenciando posicionamento de marca de mudança de marca. Posicionamento é como é que eu vou me colocar no mercado, posicionamento é qual público que eu vou atacar, posicionamento é como é que eu vou ter a interação com as agências de turismo. Eu não sei se vocês entendem como posicionamento de marca algo diferente disso. Microfone fechado, Moza. Está correto, é correto. Eu trabalho... Está correto, é isso aí. Como alguns sabem, acho que nem todos, né? Acho que inclusive até o Dr. Rafael e o Mozart não sabem, mas eu trabalho na V4 Company, que é uma empresa de assessoria de marketing hoje muito forte aqui, é daí, né, da região metropolitana de São Leopoldo, o headquarter, e eu trabalho nessa unidade da V4 Company aqui em Pelotas, e justamente a questão visual das empresas, né, um posicionamento de marca, é realmente o que o doutor falou. A gente estrutura, né, e monta uma estratégia de como a gente vai se apresentar para os clientes, né, se apresentar nas redes sociais, se apresentar nos negócios, né, financeiros, enfim. Né. Agora, o que realmente foi feito pela Gramado Parks foi a mudança dessa marca. Inclusive mudaram, né, não sei se tem a ver, mas mudaram inclusive a logo da marca, né, que a gente tinha uma outra logo, acho que estava até rodando em grupo, né, em capa de grupo nosso, e hoje eles mudaram a logo da marca, né, tiraram ali a questão do resort spa, fazendo com que se tornasse mais um hotel de Gramado, e não um resort, né, que é o que porque a gente pagou, pelo que a gente pagou, e é o que está no nosso contrato. Por mais que eles tentem nos enrolar nesse sentido, dizendo que nos papéis não vão mudar, que lá não sei aonde, com a questão do Ministério do Turismo, não vai mudar, vai ficar como Resort Spa, mas o Bonavita, ele não está se mostrando como um Resort Spa, né? Tu olha nas redes sociais, ele está se mostrando como mais um hotel. Então, realmente, houve uma mudança e eles tentaram, digamos assim, em palavras, né, do dia a dia, nos engambelar nesse sentido de que eles estavam fazendo um posicionamento de marca. Negativo, eles fizeram uma mudança realmente na marca, inclusive de logo, de cores e de nome, né? Perfeito. E essa mudança da marca, né, e é bem interessante, né, porque até, eu vou dizer, né, dos males o menor, né, porque em outro empreendimento que foi o BV, né? Se virou BV, não é mais BV, é Bela, né? E Bela Gramado, na verdade, virou Bela Gramado, e Bela Gramado tem uma agência de turismo, Bela Gramado, tem um restaurante Bela Gramado, e tem um hotel Bela Gramado. Então, que bom que, pelo menos, Bonavita não houve essa confusão de outras marcas no mesmo município, né? No mesmo polo turístico, né? Mas, de qualquer maneira, retirar a palavra resort, retirar a palavra spa do nome do empreendimento, já na primeira vista de quem está buscando, já retira esse atrativo. Eu conversei com a Maia Garcia, aquela que fez a live sobre ética e transparência em gestão de multipropriedades, e conversei também com um ex-presidente da Embratur, e os dois foram categóricos. Não expressar a palavra resort na marca é realmente prejudicial à imagem do empreendimento. E por mais que eles digam, não, mas o nome do empreendimento não mudou, porque lá na convenção de condomínio continua. Condomínio Gramado Bonavita Spa, Resort Spa. Sim, tá certo, lá continua. Mas o nome que aparece, aquele nome é só interno para vocês.
O nome que aparece para a coletividade, que aparece ao público, sumiu a palavra resort spa. E há muita insatisfação quanto a isso, né, membros da mesa? Sim, com certeza. Existe um sentimento de perda de valor, de desvalorização do que nós adquirimos. E, na verdade, um sentimento até de fui enganado. Exatamente. Fui enganado, fui ludibriado, porque na apresentação do papel e nas promessas feitas pelos vendedores, regado a muito champanhe, né, que eles serviam lá champanhe, faziam festa, tocavam buzina, e etc, etc. Uma festa bonita, né? Realmente é uma ação de um esforço de venda aí muito bacana, muito bem orquestrado e coordenado. Entretanto, um papel que depois já foi alterado novamente, e tantas outras regras que estão sendo alteradas e mudadas. Agora, a marca é algo muito sensível, eu acredito, a todos, doutor, e é um dos pontos em que nós, como associação, devemos botar o pé e não abrir mão. Eu, como presidente da associação, e eu acredito que eu falo com esse sentimento de todos, eu não gostaria de abrir mão disso. É entrar numa queda de braço com eles, porque nós temos, acho que, o respaldo de papel para que isso possa prevalecer. Ou então, sermos todos ressarcidos em um valor em que, tecnicamente, a gente tem que analisar o quanto que isso daí valeria em X anos e o quanto que isso daí seria jogado a valor presente e o quanto que nós deveríamos receber. Isso vai ser objeto de apreciação, possivelmente, do judiciário, né? E esta aí é também uma das motivações da associação, né? Porque a associação que foi criada por vocês é uma associação que visa defender exatamente os direitos e os anseios dos multiproprietários, dos pares de vocês. Então, vocês vão coletar aquele desejo, aquele anseio, e vão, enquanto associação, vão transformar isso em ação, né? Não necessariamente ação judicial, mas ação administrativa, ou seja, tomar aí as dores dos associados e levar isso a cabo numa discussão com a administração, né? E com os representantes das empresas, né? Bom, seguindo lá nossa assembleia, né? Então, nós já falamos da marca, e isso a associação já tem como bandeira tentar reverter isso perante a coletividade. Nós temos a questão da apresentação e aprovação do orçamento, das despesas. Eu não pretendo me estender muito nisso, porque é muito mais relevante a gente falar sobre a alteração da minuta de convenção e a apresentação das melhorias e benfeitorias do que efetivamente a planilha orçamentária. Então, eu convido vocês a gente ir adiante aqui e falar sobre, em primeiro lugar, a apresentação das melhorias e benfeitorias e ajustes realizados na incorporação, né? E aqui eu quero chamar a atenção que ajuste pela lei de uma incorporação é 5% para mais ou 5% para menos. E não 30%, como foi a mexida nas unidades habitacionais, né? 138 unidades sobre 445. Até deixa eu fazer o cálculo correto aqui, que eu não me lembro. 138 dividido por 445, 31%. Então, 31% está muito longe de um ajuste. Um ajuste é 5% para mais ou para menos, que é o permitido por lei, né? E as melhorias ali, veja, aqui eles começam a fazer algo que nós também temos que cuidar muito, enquanto multiproprietários, enquanto representantes de multiproprietários. O que acontece? No gramado Termas, né? No gramado Termas, houve uma criação de um chimarródromo. Custou R$17 mil um chimarródromo no gramado Termas. Esse chimarródromo cria dois problemas. A criação desse chimarródromo cria dois problemas. O primeiro problema desse chimarródromo é que ele modificou uma área comum sem anuência dos proprietários.
Porque só pode modificar a área comum de um empreendimento com a anuência de 2/3 dos proprietários. Senão você não pode mudar a fruição de uma área comum. E no momento que você cria um chimarródromo, ou seja, cria um ambiente novo, influenciando numa área comum, sem autorização dos proprietários, você está criando um ato irregular administrativo. Segundo problema, sem passar por assembleia. A criação do chimarródromo não levou em consideração uma assembleia. A administração ouviu um ou outro dizendo que seria bom ter um chimarródromo e resolveu ir lá implementar um chimarródromo, que custou 17 mil reais. O terceiro problema é o orçamento. Ninguém sabe quantos orçamentos foram realizados, se 17 mil é caro, se 17 mil é barato. E esse cheque em branco, a administração, é uma das grandes questões que nós temos que cuidar no Bonavita. Porque não pode uma administradora simplesmente fazer uma conta de 17 mil reais, e se você autoriza 17, amanhã está fazendo 170, e se você autoriza 170, amanhã está fazendo de 1,5 milhão, né? É um cheque em branco se você não regula, se você não cuida as contas que são feitas pela administração, em especial, sem aprovação de assembleia, modificando a área comum e criando uma despesa sem os orçamentos adequados, né? No condomínio de vocês é assim? Não. Então, isso... De forma alguma. A associação também, Mouza, me corrija se eu estiver enganado, a associação também tem o intuito e o anseio de poder ter o caixa o suficiente para um dia, quando tiver a prestação de contas, contratar um auditor para poder analisar as contas. Não é esse um dos objetivos da associação? Sim, correto. Até porque nós temos um exemplo recente vamos citar aqui, do BV, ou do Bela, né? Na qual a administradora ela mesma contratou uma auditoria para responder para ela, e ela mesma apresenta essa auditoria para ser aprovada na Assembleia, onde ela usa o peso de voto, e ela mesma aprova uma auditoria, feito por encomenda dela mesma. Ou seja, conversa é história para boi dormir, né? Como diz o provérbio popular. Não existe um respaldo técnico e a gente não consegue verificar a imparcialidade de um trabalho tão técnico e tão sério como esse de uma auditoria. Então, assim, nós sim queremos ter caixa e queremos ter esse trabalho feito para que dê o respaldo a todos os nossos associados, né? Todos nós que somos multiproprietários associados. Perfeito. Sabe que essa questão da auditoria, até vou chamar a atenção, que é importante a gente ver o que ocorre nos demais empreendimentos para a gente aprender e aplicar aqui. Nós ficamos sabendo, na última assembleia do Gramado Termas, e como é a mesma empresa, a mesma operação, a gente pode usar os exemplos e achar que é um modus operandi, sabe que a gente ficou sabendo que a auditoria lá é simplesmente uma auditoria contábil. Não é uma auditoria se o condomínio está sendo bem administrado, se as regras condominiais estão sendo bem aplicadas. É uma auditoria contábil, que está custando lá R$ 2.400 por mês, para verificar se os lançamentos contábeis, que tem um contador para isso, tem uma administração com excelência hoteleira, então não pode errar, né? E tem um contador para fazer os lançamentos contábeis, que também vai revisar os lançamentos da hoteleira, e aí tem um auditor. Tem um auditor contratado pelo condomínio e pago R$ 2.400 por mês para verificar se os lançamentos contábeis estão adequados. Isso. E quem decidiu pela contratação dele? A própria administração. A própria administração. Neste ponto, eu não vejo que haja um equívoco, sinceramente. Assim, eu sou muito de lutar por algumas coisas, mas outras acho que não. Você contratar alguém para ter os lançamentos contábeis perfeitos
e a administração, o condomínio, a assembleia concordar com isso, vamos gastar com isso, é beleza. O problema é que o conselho, e aqui fica mais um recado para o conselho desse condomínio, o conselho, em 2019 e em 2020, orientou a assembleia, o conselho do outro empreendimento, orientou a assembleia pela aprovação das contas, dizendo que com base na auditoria realizada. Mas se a auditoria não auditou a assembleia, o condomínio, se a auditoria não auditou se as contas foram feitas todas com orçamento, com nota fiscal, se os impostos adequados foram pagos, se foi respeitada a convenção, então essa auditoria não serve para indicar a aprovação das contas, percebe? Correto. Isso é uma coisa a prestar atenção do Bona, aprendendo e aplicando aqui para o empreendimento de vocês. Com certeza. Gente, vamos mais adiante um pouquinho aqui. Alteração da minuta. Essa é uma questão muito sensível e que, como nós temos aí 46 minutos, a gente vai tentar fechar ali pela 1 hora, né? Mais ou menos. Eu penso que a gente não vai esgotar essa alteração. Nós podemos, inclusive, marcar, Moser e Daniel, um encontro para falar só sobre a alteração da convenção de condomínio, que deverá ser objeto também dos atos da associação, não? Exato, doutor. Será sim. O Daniel está com o microfone fechado, não sei se ele está fazendo alguma coisa paralelo. Desculpa, gente, eu estava tentando responder o doutor Rafael. Sim, com certeza, eu acho que a gente deve marcar um outro momento para que a gente consiga, né, falar somente dessas modificações que teve no documento e que certeza é muito pertinente a todo mundo. Conhecimento de todo mundo, né? Perfeito. São muitas, né? São muitas as mudanças, né? Muitas mudanças, exatamente. E é interessante, né? Se a gente lembrar, o Daniel esteve lá na Assembleia e eles fizeram um quadro comparativo, inclusive no FAQ tem, da minuta de 2019 com a minuta de 2021. Sim. Mas eles esqueceram que tinha uma minuta em 2016. Exatamente. Né? E esse esquecimento deles, quando você compara a minuta de 2021 com a de 2019, sim, tem algumas vantagens. Mas se você olhar a de 2021, a de 2016, a de 2021 é absurda. Sim. Então, vamos combinar que a maioria dos nossos proprietários, não digo a maioria, né? Mas uma boa parte tem essa minuta de 2016 no seu contrato. Né? Então, exato. É lógico que a é o meu caso. O caso do Mozart, é lógico e óbvio a reivindicação, né, sobre essas alterações da minuta de 2021, que é descabível comparado à minuta de 2016. E veja, né, a gente até nos grupos e nas discussões que a gente conseguiu tratar, né, a gente sempre falava minuta 2019 e 2016. E aí o Daniel até dizia, olha, eu não posso reclamar muito porque eu comprei na minuta de 2019. Mas agora, Daniel, tem uma nova. Exatamente. Agora tem uma nova. Não, e até deixei claro naquele momento, né, quando eu falei da minha reclamação, digamos assim, dessa minuta de 2019, que, claro, eu peguei já com a minuta de 2019, mas isso não me impede de eu lutar pelos meus colegas que têm a minuta de 2016, né? E é isso que a gente tem que pensar. Mesmo as pessoas que têm a minuta de 2019, ou, enfim, a minuta de 2020, acredito que ninguém tenha, né, nessa minuta de 2020, mas a gente precisa lutar pro coletivo, né? Lutar realmente também até pelos nossos vizinhos, né, proprietários dessa minuta de 2016, né? Foi uma coisa que eu até comentei, que justamente a gente está aqui pleiteando e lutando a favor dos nossos colegas também dessa minuta de 2016, que são os mais afetados, né? A minuta de 2019 até então era a única que eu tinha, né? Mas hoje a gente tem a minuta de 2021, que tem também significativas mudanças, né? E se a gente pegar, e aí que está um dos grandes problemas, quando você compara as minutas.
Na minuta de 2016, a administração seria a cada 2 anos. Isso. Veja, aí se fala na minuta de 2019 que a administradora ficará por 20 anos. E aí, se você comparar a minuta de 2021 com a de 2019, caiu de 20 para 10 anos. Ah, que bacana! Né? Que bacana, legal. Só que se você comparar 10 anos com 2, nós estamos falando da minuta de 2016. E eu penso, membros da mesa, 2016, 17, 18, 19, porque a mudança da incorporação foi em final de 2019. Foram 4 anos. 4 anos. Sim. Depois, 2019, então 2020, pegou pandemia, e 2021, metade de 2021. Então, eu concordo com o Daniel, eu não tenho números, tá, Daniel? Eu concordo contigo que a maior parte dos adquirentes, imagina, se foram 4 anos de venda, 16, 17, 18, 19, porque mudou no final de 2019. Sim. E 2020 teve pandemia, ou seja, houve uma redução significativa possivelmente nas vendas. Então, eu acredito. E paralelo a isso, teve a venda viral, né, das pessoas com que nós conversamos, falamos e vendemos a ideia de investir em algo, um esforço do próprio adquirente, né, no sentido de, não, vai lá que, olha, é muito boa, está aqui minha convenção, está aqui como vai ser administrado, está aqui a transparência. Não, o grupo é um grupo grande, é isso, tal. E acabou que o negócio se reverteu, né? Mudou, né? Doutor, eu posso fazer uma pergunta para vocês, para você e para o Daniel aí? Foi tratado a respeito da APA, que nós conversamos isso anteriormente na outra live, e eu acho que é um ponto bem sensível também, e que vai afetar todos. Afeta todos, né? A APP, desculpe, né? A área de preservação, perdão. A APP. Foi tratado a respeito disso ou não? É interessante, porque no FAQ fala que a APP já existia no empreendimento. Tá? E realmente, quando o empreendimento teve o projeto aprovado lá em 2016, a prefeitura exigiu que fosse averbado, a área de preservação permanente fosse averbada na matrícula. Tá? E isso ocorreu somente no final de 2017. Então, publicamente, na matrícula não tinha APP até final de 2017. Mas o mais estranho é que em todos os contratos que eu li, em nenhum contrato que eu li fala do ônus ambiental existente na matrícula. Certo. Porque tinha, mas foi omitido, e pelo direito de transparência, pelo direito de dever de informação ao consumidor, né? Isso é uma área, se não me engano, no Bona, de 16 mil metros quadrados, se não me engano, no Bona. É uma área considerável. E você ter um empreendimento... Eu tenho aqui, eu estou num condomínio, super condomínio, que tem área comercial, residencial e mall de lojas. E foram cortadas algumas árvores pela incorporadora que não poderiam ter sido cortadas e gerou um passivo ambiental, 3 árvores, de R$1,5 milhão de condomínio. 3 árvores. E está gravado em todas as nossas matrículas esse passivo ambiental. Agora, imagina que são 3 árvores. Quantas árvores tem em 16 mil metros quadrados? E isso, viu, Moser e Daniel? É muito sério. Isso daí isso daí eu fico preocupado, porque, pelo que eu entendi, então isso daí não foi tratado em momento algum. Não, foi inserido no FAQ. Foi inserido, mas não foi... Certo. Não. Nós temos uma APP, mas não foi discutido em nada. Não foi discutido nada. Quando eu comprei, por exemplo, aí eu estou me pegando como exemplo, eu não sei dos outros, mas quando eu comprei, e no meu contrato, salvo engano, não tem nada descrito a respeito de área de preservação. Eu fui pego de surpresa depois, através de conhecimento e de conversa diretamente com o senhor. Não, esse dever de informação foi ignorado. Ok. Bom, seguindo lá, e com a nossa combinação aqui, né, de
de a gente falar alguns pontos só para a gente respeitar um horário limite aqui de hoje, né? Aqui nós também temos, né, a minuta da convenção, que era 2019, o estoque da incorporadora ficará isento por 12 meses da cota de condomínio. E aí, em 2021, foi excluída a previsão de isenção das unidades de estoque. Veja que isso foi uma coisa muito batida. E, de novo, se nós compararmos com 2016, onde a maior parte dos adquirentes adquiriu pelo cálculo hipotético aqui que nós fizemos cronológico, não tinha essa isenção em 2016. Isso aqui está meio, viu, Moser e Daniel? Aquela história do bode na sala de estar, sabe? Aí você bota um bode na sala de estar, fica impossível viver naquela sala. Aí você vai lá e diz, vamos tirar o bode da sala de estar agora. Exatamente. Indo mais adiante, para a gente falar também um pouco assim de um outro ponto relevante, e este eu acho importantíssimo, que foi falado lá na Assembleia, onde foi inserido, veja, o empreendimento de vocês em 2016. Eu sempre gosto de pontuar datas para a gente ficar com isso na cabeça. O empreendimento de vocês é 2016. Em 2018, foi criada uma lei, a lei de multipropriedades, né? Da qual a Maia é uma das gestoras, das criadoras aí do projeto de lei que virou a lei de multipropriedade. Não é uma lei perfeita, mas é uma lei boa. Não existe lei perfeita, vamos também fazer esse parênteses, mas ela é uma lei boa. E essa lei cria uma condição facultativa, lógico, toda condição, a Maria da Graça agora vai me matar, né? A Maria da Graça que está aqui nos assistindo vai me matar, pleonasmo, né? Mas a lei criou uma faculdade ao condomínio optar por liberdade de locação ou locação estrita e restrita ao pool. Tá? Então, a lei criou isso em 2018. Veja, compradores de 2016, compradores de 2017, compradores de 2018, não tinha lei na convenção de vocês, não tinha essa previsão. Exato. Inclusive, não sei, eu até quero perguntar para os dois aqui, o que era dito na hora da venda quanto à possibilidade de locação de unidades? Tranquilo. A gente só não poderia competir com a Gramado no sentido de postar no Booking, por exemplo, ou no Airbnb, enfim, nessas plataformas que são direcionadas, né, a esse tipo de venda por causa da concorrência, de baixar valor, etc. Mas nos foi deixado bem claro que a possibilidade de por exemplo, alugar, né, as nossas diárias com particulares não teria problema nenhum. Inclusive, o vendedor que falou com a gente tem, né, empreendimento e que ele fazia trocas, né, claro, pela RCI também, mas que ele alugava as semanas dele, né, nos empreendimentos que ele tinha, porque até então ele também é uma pessoa, ele não consegue estar nos 3 empreendimentos, né, durante aquele mês, por exemplo, e ele alugava as diárias dos empreendimentos dele, sem problema nenhum, e nos deu essa possibilidade na hora da venda, né? Só falando sobre essa questão do Booking, por exemplo, que não poderia, mas também, inclusive, nos auxiliando, mostrando em grupos de Facebook dos proprietários, de troca de datas, de aluguel, etc., né? Falando nesse sentido que seria possível, né? Nunca nos foi dito que a gente alugaria exclusivamente pelo pool, por esse sistema de rateio que eles nos ofereceram, na verdade, nos obrigaram, né, na Assembleia a aceitar. No meu caso, doutor, tanto a vendedora quanto a gerente dela, a supervisora de vendas dela, que sentou lá com a caneta Montblanc para que a gente pudesse assinar. Inclusive, eu tentei por tudo ganhar aquela caneta Montblanc dela, mas não ganhei na assinatura. Mas eu tentei bastante, viu, para fechar, mas não ganhei, não. Ganhei um voucher para andar lá no carro e tal, e foi legal, foi divertido até. Mas, assim, a promessa era a seguinte, olha, e foi um dos grandes atrativos
além de eu poder usufruir de Gramado, mas eu fiquei pensando, mas, pô, aí todo ano eu vou ter que vir a Gramado, eu vou ficar preso àquilo. E essa ideia me congelava um pouco. Mas aí, quando foi demonstrado a hipótese da RCI, troca por pontos, e que Gramado tem uma pontuação alta, e que o Buona Vita Resort Spa teria também, que eu acho que o peso de um Resort Spa dentro do grupo RCI, ele deve ser considerado. Agora já, eu não sei como isso vai impactar dentro da RCI em pontuação, e principalmente os problemas, alguns que a gente já ouve que existem. A segunda, que era alugar, ela mesmo deu a ideia, não fui eu que perguntei, ela mesmo deu a ideia, olha, quando você não quiser vir, você fica com uma semana, você aluga outra, e essa semana, inclusive, serve para você custear o seu condomínio, você vai pagar aí facilmente o seu condomínio do ano, e você vai ter a sua residência aqui de Gramado, pelo menos para uma semana, ou para você dar para sua família, ou você vai alugar, tal, trocar com a RCI, vai viajar para outro local. Então, ela foi abrindo possibilidades. Uma era de nós alugarmos diretamente, a outra era de nós alugarmos via pool. Eu falei, mas como é que funciona? Eu não tinha entendimento, né? Eu falei, não, isso daí é o seguinte, você vai colocar para que a administradora... Poxa, eu não quero ter dor de cabeça de procurar, de alugar, de fazer contrato. A administradora cuida de tudo. Eu falei, maravilha, maravilha, eu não quero ter dor de cabeça. É exatamente isso. Eu quero ter quero ser um multiproprietário para vir desfrutar de Gramado e não quero ter dor de cabeça. E o que vai me custar isso? Aí ela falou, entre 10% a 15% do valor da locação. Ou seja, ela ainda estipulou um percentual que iria me custar. Eu falei, ótimo, ótimo. Eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho que procurar ninguém, eu não tenho que fazer contrato, eu não tenho que fazer seguro, a administradora cuida de tudo e me cobra 15% do valor do aluguel, ótimo. Ou seja, praticamente todas as informações caíram por terra no decorrer aí das mudanças propostas pela Gramado e impostas a gente através de uma assembleia. Ressaltando também, desculpa, doutor Rafael, te cortar. Não, pode falar. Eu me lembro, né, inclusive, a gente estava, eu e minha esposa, a gente estava juntos, eu me lembro, por exemplo, do gerente, né, de vendas abrir o booking e colocar uma das propriedades da Gramado Parques, né, uma dos empreendimentos da Gramado Parques, e colocar ali, selecionar, né, a questão ali de uma semana, ou seja, as diárias, né, de 6 diárias, que seriam os 7 dias ali, para um casal, por exemplo, num quarto em um dos resorts deles, né, ou, enfim, dos empreendimentos dele, e ele falou, olha quanto custa a semana em Gramado em tal temporada do ano, que é o nosso caso, a gente tem de alta e altíssima temporada. Então, na semana de vocês, vai estar custando esse valor, né, a semana em Gramado. Imagina vocês alugarem, né, a semana de vocês pagam aí vários meses de condomínio e tal, etc. Conseguem quitar algumas parcelas do empreendimento, porque no nosso caso a gente fez parcelado, a gente não pagou à vista, não tinha o cash para fazer esse pagamento à vista. Então, inclusive, o gerente de vendas, né, abriu o booking, colocou, se não me engano, o Windman Gramado Termas Resort Spa como exemplo, colocou um outro empreendimento lá que eu não lembro, né, enfim, ele mostrou essa opção e ainda nos afirmou, né, mostrou questões de valores, etc., a alta e altíssima temporada, que são as semanas que nós temos direito no nosso empreendimento. É que existe aqui um modelo de negócios, tá? Que não se confirmou da venda. Qual é o modelo de negócio? Primeiro, né? Você aluga e tem uma taxa de 10% a 20%. Na verdade, nos contratos fala em 20% de taxa de administração. Então, assim, tá, mas olha só, eu coloco meu imóvel para alugar numa imobiliária, eu pago 10%. Então, numa administradora, eu pago 20%, beleza? Porque tem custos aí de comissão de agência e tal, ok, paga um pouquinho mais. Mas aqui nós temos o primeiro problema, que você não tem uma taxa de administração simples de 10% ou 6% ou 20%, porque lá eles fizeram na Assembleia, eles falaram que vai ser reduzido de 10% para 6% a taxa de administração do pool.
né, nesse primeiro período. Mas veja, você reduz para 6% a taxa de administração, mas existe todo um penduricalho de taxa de marketing, taxa disso, taxa daquilo, que não está dentro dos 6%. E se você somar, o que acontece lá no Gramado Termas? No Gramado Termas, acontece que o débito chega a 54%, e não a 20%, e nem a 6%. Por quê? Porque vocês não têm o mínimo controle de quanto que será gasto em marketing, de quanto que será gasto em publicidade, de quanto que vai ser a comissão. Até, por exemplo, lá foi o Tiro Lipa, não sei nem falar o nome, Tiro Lipa, eu não me lembro como é que é o... Né? Parece aquele do DJ, aquele que caiu, né? Eu descobri que ele existia quando ele pulou. Antes eu não sabia que nem que ele existia. Mas o Tiro Lipa, se não me engano. Aí deram diárias para o Tiro Lipa lá, né? Mas quem é que decidiu isso, essa campanha de marketing, né? Está dentro, e aí quem paga a campanha de marketing decidida pela administradora são vocês, descontado do pool. Mas, Daniel, olha o outro problema gravíssimo que nós temos aqui. Está correto, se eu conseguir alugar uma semana de altíssima temporada a 600, 800 reais a diária, alugar a semana inteira, está correto. Vai dar tantos mil reais na semana. Mas você faz parte de um pool, Daniel. E você vai ter que dividir isso com todas as pessoas que botaram a semana para locação. E isso não foi explicado na hora da venda. Né? E agora, com o aumento de unidades, isso piora. Porque são mais pessoas rateando aqueles clientes, aqueles hóspedes que vão se hospedar. Agora tem mais gente rateando. Então, sim, alugamos lá 100 apartamentos a 5 mil cada semana. Beleza, mas eu vou ter que dividir isso com 583 apartamentos. E esse é o problema, que aquele número apresentado na mesa deixa de existir. Porque não é alugar a tua semana e te dar o dinheiro da tua semana. É alugar a tua semana dentro de um pool. Aliás, um pool que foi criado também, uma novidade, que é uma SCP, Sociedade por Conta de Participação, na qual vocês são obrigados a aderir, e a tributação é feita pela empresa e não pelo imposto de renda de vocês. Mas esse é um capítulo todo à parte que a gente ainda vai tratar. Ô, doutor, mas só para retornar lá o percentual, quando eles falaram de 10% ou 15% até de cobrança, e depois chegou com, acho que com 20% no nosso contrato, a grande questão era locação 1 a 1, não era um pool. Eles não era um pool no sentido de vamos colocar 10, alugamos 5, a gente rateia as despesas para todos. Não, era o valor da locação do seu, menos os 10%, toma aqui o seu dinheiro, a gente com os 10% e vamos administrar o negócio. Isso daí é o que foi falado lá. Ou pelo menos o restante é o que foi omitido, digamos assim. Eu até digo, né? Aqui foi o Daniel conseguiu colocar aqui no nosso chat privado, e eu vou colocar aqui no chat público, então, Daniel, que é o link, pessoal, que é o link para o grupo do Telegram, né? Que o Daniel está compartilhando, só que como ele não consegue compartilhar no grande grupo, eu estou fazendo isso, tá? Então, é o link aí para o grupo. Faça o convite para todo mundo aí, Daniel. Bom, como o doutor já falou, né, esse é o nosso link lá no grupo do Telegram, pois, né, hoje o grupo do WhatsApp já não comporta mais o número de pessoas, de proprietários, né? Então, a gente criou esse grupo do Telegram. O interessante também, né, como muitos já sabem, o grupo do Telegram, ele mantém o histórico, então vocês conseguem ver, né, as atualizações que foram feitas anteriormente, inclusive lá tem fixado no grupo orientações sobre a documentação para se tornar, né, sócio, associado, né, da nossa associação. Então, qualquer informação também, tanto eu quanto o Mozart e a Marisa, que nos ajuda muito, né? Então, a gente está à disposição lá no grupo
no Telegram para tirar qualquer dúvida e inclusive recebo muita mensagem no privado, né, pelo WhatsApp, de pessoas que, enfim, pegaram o meu contato com alguém que foi na Assembleia e passou o meu contato e assim vai. Então, a gente acaba recebendo essas solicitações e eu acabo enviando esse link de Telegram, né, para todo mundo entrar lá e saber de todas as informações, de tudo que a gente conseguiu juntar, né, de informações para discutir e correr atrás. Perfeito. Bom, chegamos de 1h10 de live. Eu até quero dizer para vocês, e até para a gente conduzir aí para um final, para não ficar muito extensa, e dividir essa live, então, essa análise da Assembleia, né, dividir em dois. A gente fazer um outro encontro para analisar ponto a ponto as mudanças da convenção, para que as pessoas possam saber. Porque nós temos aqui várias perguntas, viu, gente? Que eu até vou dizer assim, não sei quanto a vocês, né? Porque a associação é de vocês. Mas eu penso que as providências que serão tomadas, aqui está a pergunta do José Luciano, quais os próximos passos como associação, após a explanação de tantas irregularidades e outras perguntas que foram feitas no mesmo sentido, essas questões serão debatidas dentro da associação, correto? Correto. Doutor, muito, muito bom esse ponto que o senhor tocou agora, que é importante. Essa live é aberta, nós convidamos vários grupos, foram convidados a participar, está aberto, não sei quantas pessoas já passaram e estão presentes, doutor. Atualmente tem 30, mas já chegou em picos de 40. Em picos de 40, joia. E depois a repercussão, porque isso daí a gente vai mandar o link e as pessoas vão poder assistir, porque nem todos podem assistir, né, entrar ao vivo e assistir ao vivo. Mas, assim, é fundamental que cada pessoa tenha o seguinte entendimento. O associativismo é fundamental para você que faz parte do Buona Vita, você que é um multiproprietário. Por quê? Para que você tenha voz. Para que você tenha voz. Juntos nós temos voz. Juntos nós temos um escritório de advocacia, juntos nós temos um escritório de contabilidade, juntos nós vamos ter uma administração, juntos nós podemos ter uma representação onde nós vamos solicitar uma assembleia ordinária, ou foi solicitada uma outra assembleia, onde nós vamos ter a representatividade. Eu não preciso sair do Rio Grande do Norte, eu não preciso sair do Ceará, eu não preciso sair de Minas, do Espírito Santo de São Paulo para ir até Gramado. Nós vamos ter conta a associação, nós temos representantes legais falando em nosso nome, com peso de voto de N proprietários. Então, isso daí é fundamental. Então, muito dos assuntos tratados agora, ou seja, a gente fez uma abordagem do lago, mas o mergulho no lago agora vai ser fundamental, e esse mergulho é para quem já faz parte da associação, correto? Ele tem um valor, tem um custo? Tem um custo porque, apesar de nós sermos uma associação formada por voluntários, eu sou voluntário, Daniel é voluntário, a doutora Maria da Graça é voluntária e já há muitos anos ela luta para que essa associação exista, está nos assistindo. Nós temos a Marisa, que está lá em Gramado agora, não sei se ela está nos assistindo, mas é uma voluntária também, doa muito do tempo dela, e tantos outros que fazem parte do conselho, que compõem a gente agora, todos são voluntários. Entretanto, nós temos de ter uma organização, nós temos um CNPJ. E para termos o CNPJ, nós temos que ter contador, nós temos que ter advogado, nós temos que ter administradores, pessoas que cuidam, né, da legalidade do negócio em si. Então, esse custo também envolve a questão de ações, e essas ações têm um custo. Então, o associativismo é importante por isso. Nós temos um valor a pagar, esse valor está estipulado, acho que em R$80 por mês, não é isso? Por alguns meses, acho que 18 meses, é isso mesmo, Daniel? Exatamente. 18 meses para manter isso. Ou seja, veja bem, eu não preciso de ir a Gramado, eu não preciso contratar um advogado aqui do Espírito Santo para ir a Gramado me representar. Imagina o custo que isso ficaria para falar somente meu nome.
Não, nós temos uma coletividade atuando junto. Então, fica o convite para cada um. O que nós estamos lutando é por algo muito maior do que uma mensalidade. Nós estamos lutando pelo direito de termos aquilo que nós compramos, né? E vale a pena. Eu acredito nisso e acho que todos que compõem a mesa e os que estão nos assistindo, os que já se associaram, também acreditam nisso. Daniel, se quiser falar alguma coisa também. Pois é, não, queria, né, de me despedir, e tudo que o Mozart falou, com certeza, é super importante, e a gente vai lutar, né, por esses nossos direitos, do que realmente a gente comprou, né, e não do que está sendo nos mostrado, né, e no que foi mostrado lá na Assembleia, né. Realmente a gente tentou brigar o máximo possível, digamos assim, né, com o Dr. Rafael, discutir realmente vários pontos, né, muitos pontos a gente foi basicamente excluídos, no sentido em que não queriam nos deixar falar, né, nesse sentido, não queriam dar nem o microfone para o Dr. Rafael, e mesmo assim a gente bateu o pé, né, e o Dr. Rafael teve voz, eu tive voz, teve mais proprietários que se juntaram a nós, que também tiveram voz, teve proprietários de muito longe, que viajou quase 2 dias para chegar em Gramado e saiu de Gramado com uma preocupação muito grande com o empreendimento, né? Saiu de lá muito preocupado e realmente decepcionado com o que a Gramado Parques estava apresentando naquela assembleia. Então, foi muito importante, eu gostei muito de ter participado, de estar ao lado do Dr. Rafael lá para representar, né, todos os proprietários, mas reitero que fazer parte da associação é super importante, dá cada vez mais visibilidade e mais força para a gente lutar junto, e claro, né, como tudo, né, quem tiver na associação colhe os louros, né, como a Marisa já falou uma vez. Então quem estiver conosco e nessa luta, hoje somos todos voluntários, né, desse objetivo único, mas quem estiver na associação com a gente, lutar com a gente, vai colher os frutos ali na frente, né? Dr. Rafael, tenho certeza que estará sempre conosco, nos ajudando e tirando as dúvidas e correndo atrás de tudo isso, mas como o Mozart falou, então a gente tem alguns custos e infelizmente temos essa parcela em 18 meses, que claro, se a gente for ver, não é uma parcela absurda, né, por um trabalho que vai ser feito e que com certeza vai beneficiar muitas pessoas, né, muitos proprietários. O intuito é que beneficie todos. Então, esse trabalho é bem importante. Um forte abraço para todo mundo, obrigado a todo mundo que está assistindo, obrigado, Dr. Rafael, pela presença, pela presença lá na Assembleia, né? Obrigado, Mozart, por estar sempre me mandando áudio, a gente sempre se conversando, achando, né, os melhores momentos para realizar nossas conversas. E lembrando também que, tanto eu quanto o Mozart, a gente está no conselho, né, do Gramado Nona Vida. Então, eu lá na Assembleia fui o mais votado no sentido, né, de estar dentro do conselho, Mozart também. Então, é bem importante nós da Assembleia, né, representantes da Assembleia, também estar nesse conselho, porque assim a gente leva as nossas manifestações e tudo que a gente conversa aqui, debate aqui, a gente leva como objetivo, né, lá no conselho, de conseguir realizar e reverter algumas ações da Gramado Parques nesse sentido. Muito obrigado. Que bacana. Bom, a gente não conseguiu ler todas as mensagens, mas tem algumas que eu quero pontuar aqui. Em primeiro lugar, tem uma que fala, tá, sobre ações de extrato, tá? Esse é um ambiente da associação, esse é um ambiente que a gente trata com interesse em quem quer manter suas cotas, tá? Então, com objetivo e com respeito a isso, nós não falaremos sobre ação de distrato, ok? Isso aí. Outro ponto que é importantíssimo a gente falar, e a gente fala isso a todo momento, não é a qualidade do empreendimento que é a crítica, e sim a administração. Isso eu estou trazendo novamente aqui por uma mensagem que a Marisa Moser, que te ouviu,
Escreveu aqui, ó. Estou aqui no Bona, muito satisfeita com o que estou vendo, mas não posso deixar de entender que há muitas irregularidades na área administrativa. Veja, a crítica nunca foi sobre a qualidade do hotel, né? A crítica nunca foi sobre o empreendimento, sobre o conceito Toscana, nada disso. A crítica sempre foi quanto à administração. E existe aquela máxima, né, que o Brasil tem, é Maluf, né? Não vamos nem falar em político aqui, mas tudo bem, vou falar um aqui, né? Que é aquela questão do rouba, mas faz, né? Essa máxima da política brasileira nós não podemos aceitar enquanto cidadãos. E também não podemos aceitar, e não estou aqui dizendo que há roubos, foi só uma máxima, né? Para trazer uma alusão de que não adianta o empreendimento ser bonito, ele tem que ser bem administrado. E a crítica nossa sempre está focada na administração e na falta de respeito da condução da administração por aqueles que realmente importam, que são os multiproprietários. Sim. Aqueles que pagaram para o empreendimento estar em pé. Porque se não fosse vocês, o empreendimento não estava em pé. Concordo. Doutor, colocando uma palavra, a democratização das escolhas, das decisões, perdão. A democratização das decisões. Precisamos ser democráticos, precisamos ouvir, não é verdade? É e ter esse poder, e ter o poder de escolha. A gente não está tendo o poder de escolha. Sabe que isso é muito relevante, o que você falou, Moser, porque o que acontece? No momento que eles têm a cláusula mandato e no momento que eles votam pelas unidades de estoque, o que acontece quando eles votam dessa maneira? Vou dar o exemplo do Gramado Termas. As contas estavam erradas, inclusive a associação lá vai tomar providência quanto a isso. A administradora apresentando as contas notadamente erradas, postas em deliberação, pelos presentes foi reprovada, as contas foram reprovadas por 99% dos presentes, mas 1% dos presentes tinha 88% dos votos, que era a própria empresa que estava prestando contas. Resultado, as contas erradas foram aprovadas. Isso não é democracia. Isso não é moralmente, não pode ser moralmente assim. É imoral, É imoral. Até pode ser legal, porque ele vota pelas unidades de estoque, mas não é moral. Não é moral você aprovar suas próprias contas sabendo que estão erradas, né? E nós vamos, com certeza, se vocês continuarem me honrando aí na assessoria jurídica da associação, a gente vai trazer o máximo de equilíbrio que a gente puder para essa relação condôminos administradora, que eu acho que é uma relação que pode ser de ganha-ganha. Veja, um orçamento como o de condomínio de vocês, e olhando o Gramado Termas, o orçamento lá é R$1,5 milhão por mês. 10% de R$1,5 milhão são R$150 mil. R$150 mil é uma administração da receita bruta do condomínio. Isso não se paga, todos os funcionários, tudo é pago pelo condomínio. A administradora, como síndica, ganha 10% da receita bruta. Gente, é uma relação que pode ser de ganha-ganha. Não precisa abusar do direito de mandatário, né? E só para fechar, então, eu queria agradecer a presença dos membros da mesa, dizer que eu sempre me sinto muito honrado e lisonjeado por fazer parte desses debates, e fica aí o convite, né, para que haja um associatismo cada vez maior, para que vocês possam ter mais representatividade perante o condomínio, para equilibrar essa democracia, né, Mozart? Exato. Muito obrigado. Doutor, depois, só para... Me perdoe, as perguntas estão salvas aí, na verdade, e a gente pode, de alguma forma, depois, nesse segundo momento das minutas, esclarecê-las, ou talvez no Telegram, aí a gente deixa a cargo aí de sua assessoria também nos auxiliar nisso, correto?
Tranquilo. Inclusive, a questão do acompanhamento dos grupos, a gente vai mudar um pouco a lógica. Sim. Eu não vou conseguir interagir tanto nos grupos quanto eu interagia antes. E aí nós vamos mudar um pouquinho a lógica. A diretoria e conselho da associação, que estará lá acompanhando os grupos, quando houver algum tema polêmico, ou houver algum tema que necessite de uma intervenção jurídica ou de uma explanação jurídica, vai demandar, ou seja, né, o Paiva Nunes e Filter, o doutor Rafael, por favor, tenha uma consulta lá, estão precisando de uma intervenção, tá? Porque nós estamos cada vez aumentando mais o número de associados, nós estamos aumentando o número das associações, agora o escritório está atendendo associações em Caldas Novas e vai começar a atender uma em Porto Seguro também, faça o trabalho que estamos fazendo, e está ficando complicado acompanhar os grupos, mas eu vou continuar acompanhando os grupos de diretoria e conselho. Então, nos grupos de diretoria e conselho, vocês trazem os anseios dos associados e a gente intervém sempre que necessário, ok? Joia. Excelente. Ótimo. Então tá, meus caros. Então, com essa última palavra de todos, nós podemos nos despedir dessa live de hoje, que fica disponível aí no ambiente do YouTube, e nós postaremos o grupo, o link da live, para que vocês possam distribuir e fazer essa palavra aí eu acho que é uma palavra de esperança, tá? Onde a gente consiga ter um empreendimento lindo, como a Marisa Monte está vendo lá e aproveitando, e também um empreendimento bem administrado, porque é o mínimo que vocês merecem. Uma boa noite a todos e obrigado. Boa noite. Abraço. Boa noite. Tchau. Até mais.